Muito obrigado, muito obrigado. O homem pode duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar a sua força física, a sua força mental. Quando se diz duplicar, triplicar, significa que existe um fator multiplicador que eleva a sua força física, a sua força mental. Elevando a sua força física, você vai, obviamente, elevar a sua saúde, melhorar a saúde, vai duplicar a sua saúde física, a sua saúde mental, inteligência, vai ter mais coragem, mais ânimo, mais determinação, mais capacidade de solucionar problemas, de empreender e obter sucesso na vida. O professor Masaharu Taniguchi diz: o homem pode multiplicar N vezes a sua força física e força mental. E ele não diz isso baseado na teoria, ele diz isso baseado na sua experiência de vida. Antes de iniciar Seitanoi, ele era um homem bem magro, complexão bem franzina e doentio, preocupado com isso. Ele pensou em fazer um seguro de vida para, se acontecer alguma coisa com ele, a esposa e a filha ter uma certa garantia. Mas a seguradora rejeitou, não quis fazer o seguro de vida dele. Mesmo assim, quando ele começou a Seitanoi, passou a trabalhar 20 horas, mais de 20 horas por dia, não sei nem até quantas horas, porque ele trabalhava durante o dia na empresa de Wacom Oil Company como tradutor inglês-japonês, voltava em casa por volta das 7, 8 horas, fazia palestra até 10, 11 horas, atendia, dava orientação para as pessoas que o procuravam e durante a madrugada ele escrevia. Se você observar a quantidade de textos que ele escreveu num tempo de 2 anos, é fora do normal, não seria possível um homem escrever. Deve ter escrito mais de 50 livros nesse período de 2 anos, além de texto para revista mensal, fazendo palestras, conferências, e qual era o horário disponível para fazer isso de madrugada. Significava que praticamente ele não dormia. Mesmo assim, conseguiu cumprir com essa missão. Seitanoi ficou sendo conhecido no mundo todo, graças ao empenho dele. E ele diz que tudo isso se deve a o quê? Força da vida. Ele não ficou mais forte fisicamente, nem o cérebro aumentou de volume, nada disso. No interior do homem está presente a vida que faz viver o homem. Isso é verdade, existe algo que nos faz viver. Mas esse algo que nós chamamos de vida, ela é também como uma poderosa bateria de onde vem a força da vida que multiplica a capacidade normal do homem. De onde vem essa força da vida? O canto evocativo de Deus deixa bem claro: as minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que cruza o céu e a terra. Força de Deus Pai. De onde vem? O que é essa força de Deus Pai? O que é essa força da vida? O homem possui 3 forças. Temos a força física, que nos dá saúde, disposição, ação. Força mental, que dá coragem, determinação, resiliência, fé. E a terceira força, que é a força da vida, que é justamente o fator multiplicador da força física e mental. A capacidade normal é exteriorizar a força física e a força mental. Seria a soma da força física mais força mental. Muitas pessoas não conseguem nem exteriorizar a força mental, mas se limita na força física. A capacidade infinita,
que o professor Masaru Taniguchi diz que o homem possui, o ser humano possui, é quando a força física e a força mental é multiplicado pelo fator força da vida, que é o fator multiplicador. Então, se eu tenho aqui o 1, se o fator multiplicador é o FV for 2, eu vou duplicar, se for 3, triplico, quintuplico e assim por diante. Não tem limite. E essa é a capacidade infinita do ser humano. Como fazer essa força multiplicadora manifestar? Esse que é o grande segredo do sucesso. Eu, pessoalmente, também, quando eu consegui, e olha que eu não consegui triplicar nem quadruplicar, mas eu consegui que o fator multiplicador fosse 1,5, já mudou totalmente a minha vida. Eu consegui sair de um patamar de vida médio para um patamar de vida maior, com saúde, com alegria, com felicidade, com conquistas materiais, conquistas financeiras e sucesso pessoal. O milagre, o que é? Milagre quando a força física, a força mental, essa somatória é zero, mas a força da vida não é um fator multiplicador, ela é uma somatória, ou seja, ela por si consegue fazer tudo. Isso é milagre, mas não vamos esperar milagre. Vamos fazer que a nossa força da vida, esse fator multiplicador, seja 1,5, 2, 3, 4, que é uma coisa extremamente possível, viável, não é teoria. O professor Masaru Taniguchi diz que qualquer pessoa consegue fazer que a sua força física, a força mental seja multiplicada, duplicada, triplicada, quadruplicada. E existem vários e vários exemplos, relatos dentro do livro da Seiichi Onoye de pessoas que conseguiram fazer isso. As 3 condições para multiplicar a nossa força física e força mental. No interior do homem existe grandiosa força da vida que ele não percebe e por isso não consegue utilizar. Por causa de que? Devido à lei mental, manifesta aquilo que reconhecemos. Reconhecer é aceitar, ou seja, a primeira condição para que alguma coisa manifeste na nossa vida é aceitar a receber. Então, a primeira coisa é eu aceitar que existe essa força da vida e aceitar essa força multiplicadora. Se você não acreditar, não vai acontecer nada. A primeira lei mental manifesta-se aquilo que eu reconheço, aquilo que eu acredito. A primeira condição é aceitar receber a força da vida. Por quê? Deus deu plena liberdade ao homem, que nós chamamos de livre-arbítrio. Por isso, a mente do universo não cria nada contrariando a sua vontade, isto é, não dá nada que você não aceita. Por isso que, embora no interior do homem exista a grandiosa força da vida, como ele não percebe, ele não aceita, obviamente, não acredita, e não consegue utilizar. Então, agora que você já conhece que existe essa força da vida, acredite em si. Eu acreditei. Eu ainda sou descrente de muita coisa, mas eu acreditei realmente e passei a fazer aquilo que o professor Masaru Taniguchi, nos momentos de dificuldade, eu chamava o Deus interior que estava dentro de mim. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifestai. E isso, de certa forma, fazia o meu ânimo, minha coragem, minha força física, minha força mental aumentar para poder superar as situações difíceis da vida. Segunda condição é mudança da nossa consciência central para o homem é vida de Deus, filho de Deus, por isso possui a capacidade infinita. Isso é fundamental, porque se você olha você como corpo físico,
você não vai acreditar que você tem essa força. Eu consigo carregar máximo equivalente ao meu peso do corpo, correr 100 metros em, sei lá, 20 segundos, 30 segundos. Quando você vê assim, não como matéria, como espírito, como vida, você vai ver que você tem essa potencialidade infinita. Por isso, a tua consciência central, como você enxerga a si, determina o rumo, a direção da sua vida e a sua capacidade de realização das coisas. A terceira condição é libertar a força da vida da ilusão. A força da vida está dentro do ser humano, mas por que não consegue sair, manifestar, exteriorizar? Porque existe alguma coisa que prende, e o que impede a manifestação dessa força da vida é a ilusão. Primeira condição, já falamos, manifesta aquilo que reconhecemos, aquilo que aceitamos. A primeira coisa é aceitar que eu sou vida, filho de Deus. A segunda condição, para multiplicar a nossa força física, a nossa saúde, nossa inteligência, nossa capacidade de realizar qualquer coisa, é mudar a nossa consciência central. O homem é filho de Deus. Esta é a conscientização fundamental sustentada pela Seiichi Noe. O porquê de assim se chamar deve-se ao fato dessa consciência fundamental, essa consciência central, ser como centro de um círculo da qual fluem todas as coisas boas externas, como esse centro joga a pedra numa lagoa, forma onda, e essa onda espalha, essa consciência central espalha essa energia no nosso cérebro, na nossa musculatura, na força muscular da mão, da perna, e faz multiplicar nossa capacidade. Quanto mais nítida, quanto mais intensa for essa consciência central, mais clara será a sua sabedoria, a ideia, a criatividade, a inteligência que se manifesta em nós. Mais profundo será o amor. Amor é união, é harmonia, é criação, consegue criar mais coisa. Mais forte será a força da vida, que é a força física, a força mental, a sua saúde, e que exterioriza como maior capacidade de realização de tudo que se transforma em prosperidade material, conquista de sucesso financeiro, sucesso profissional, êxito comercial e assim por diante. Por que isso acontece? É um princípio universal, basta observar o nosso universo que vamos ver isso, vamos analisar o Sol. O centro, o Sol comanda o sistema solar. Os planetas, incluindo a Terra, aqui, acompanham onde o Sol vai. Assim é fisicamente as coisas nesse mundo. Se eu tenho aqui um cilindro, se eu quiser levantar, quem pratica artes marciais, faz luta, sabe que para derrubar o adversário não é fazer força física aqui, mas desequilibra esse centro, ou quando você equilibra seu centro, tudo volta ao normal. Então, no caso do seu ser humano, quando eu me centro em Deus, equilibro o meu centro espiritual, as coisas físicas exteriores da minha vida voltam para o vertical, para o equilíbrio, e tudo começa a funcionar perfeitamente. Qual é a minha consciência central? Qual é o eixo central? O centro que eu sigo? Isso vai determinar o meu destino, a minha felicidade, a minha prosperidade, meu sucesso profissional. Qual é o eixo central que eu sigo? É como o Sol. O Sol arrasta os planetas, incluindo a Terra, e a Lua. A Terra é arrastada pelo Sol e a Lua é arrastada pela Terra, mas ambos são levados para onde o Sol vai. A Terra depende completamente do Sol. Se o Sol for para o lugar mais frio ou mais quente das nossas galáxias, ambas as hipóteses são ruins. Mas não pode fazer nada, ela é simplesmente arrastada. Assim é a nossa vida, a nossa crença central, a nossa
consciência central, meu modelo mental principal, arrasta para um rumo, um destino feliz ou infeliz. A consciência central que eu devo ter, qual é então? Eu sou filho de Deus. Filho de Deus é levado por Deus. Deus vai levar para a prosperidade, para a saúde, para o sucesso. E isso é fundamental, você deixar ser levado por Deus, porque você, como o planeta Terra, não tem o que fazer. Só pensa, o que o planeta Terra pode fazer? Nada. O que eu, pessoa física, posso fazer? Nada. Deixa o seu eu ego, eu humano de lado, deixa ser arrastado pela vida de Deus que está dentro de você, e aí você vai ser levado naturalmente para prosperidade, saúde, sucesso, etc, etc. A revelação divina do novo céu e da terra diz isso bem claro. A paz existe no mundo interior e não no mundo exterior. O mundo exterior é fenômeno e se transforma agitada e rapidamente, correndo atrás do mundo que se transforma, que gira incessantemente, não terão calma, mesmo que queiram. É como o furacão. Furacão aqui no centro é calmo, mas aqui na periferia sopra vento de 200, no caso extremo, 300, 400 quilômetros por hora, que leva tudo, quebra tudo, destrói tudo. Homem, em vez de correr no mundo do círculo, que gira agitadamente, por que não assenta no centro do círculo? Por que não reside no mundo? Eu sou filho de Deus, que transcende as comparações, quer dizer, coisas fenomênicas. Quando se assentarem no mundo central, não haverá mais ansiedade, apreensão, medo, insegurança, angústia, depressão, tristeza. Quanto mais você está próximo do centro, menos problemas com ansiedade, medo, insegurança, angústia, desânimo, depressão, tristeza vai ter. Aqui, no caso extremo, seria a fobia ou pânico. Quanto mais você está longe do centro, mais pânico, mais fobia tem. Quanto mais próximo do centro, você vai ter uma vida normal. No centro, se você assentar no centro, você vai ter plena harmonia, paz absoluta. Quando assentarem no mundo central, não haverá mais ansiedade, apreensão, medo, insegurança, angústia, depressão, tristeza. Você tem que assentar diariamente no centro da vida. Como é que se faz na Seichonrei? Através da meditação Shinsokan. Deixa o mundo dos 5 sentidos e penetra no mundo absoluto de Deus. Aqui onde estou é a vida de Deus, é o amor de Deus, é a sabedoria de Deus, a alegria de Deus que me flui para o meu interior. E aí você assenta no centro do círculo. Quando você faz isso diariamente, você vai estar se posicionando diariamente no centro do círculo, e isso vai te dar a segurança, a proteção, vai dar força para enfrentar as dificuldades, as tormentas da vida. Por que não conseguimos manifestar a força da vida? Quando a força da vida se manifestar plenamente, há saúde, progresso no lar, progresso profissional, sucesso pessoal, sucesso profissional. O que impede a manifestação da força da vida é a ilusão. A força da vida é o fator multiplicador que multiplica sua força física e força mental, dá mais fé, dá mais coragem, dá mais ânimo, mais determinação. Mas quando a força da vida não manifesta, não vai ter saúde, não vai ter progresso. E o que impede? É a ilusão. O que é ilusão? Ele é como se uma sujeira que não deixa, impede que a força da vida que vem de Deus venha para você. Ilusão, o que são? São sujeiras mentais que
nada mais são que sentimentos e pensamentos negativos gravados no subconsciente, raiva, mágoa, conflito, desarmonia, medo, tristeza, preocupação, reclamação, ingratidão, etc., etc., que são conhecidos, são denominados pecado, ilusão, crença negativa, mindset negativo, karma negativo e assim por diante. Mas são sujeiras, são várias denominações conforme a cultura, a religião foi dando. As igrejas, as religiões que têm Deus como centro, chama de pecado. As religiões que têm Buda como centro, chama de ilusão, mas tudo é a mesma coisa. E na psicologia chama mindset, crença, mas é sujeira, besteira que você gravou dentro do subconsciente. Isso que impede. Seichonoye trouxe ao mundo o caminho da salvação, caminho que elimina essas nódoas da ilusão e faz manifestar a força da vida. Manifestando a força da vida, manifesta saúde, progresso no lar, progresso na vida pessoal, profissional. Seichano é um ensinamento que neutraliza a ação dos karmas negativos, das crenças erradas, do pecado, da ilusão. Por que consegue fazer isso? Porque leva à compreensão da verdade, liberta o homem da ilusão e faz manifestar a perfeição da vida. Seichanoye, então, é a nova luz da salvação. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: embora seja inevitável a concretização dos karmas negativo, ilusão, pecado, é possível controlar através de uma postura mental correta e positiva. Embora seja inevitável que aconteça, você consegue controlar, ou seja, se você consegue controlar, você consegue fazer que ela se manifeste gradualmente, não tudo de uma vez, porque se manifestar tudo de uma vez, um karma negativo, vai acabar com sua vida. Então, quando você pratica o primeiro e o mais importante ensinamento da Seichanoye, que é a revelação divina, que é a gratidão, você consegue neutralizar. Nada é mais importante do que a gratidão. Se mantiver um espírito de gratidão com todas as pessoas, fatos e acontecimentos, seus karma negativo, ilusão, pecado, passarão a se manifestar de modo controlado e purificado e poderão levar uma vida num clima de plena harmonia. Isso que é fundamental. Quando você consegue levar a sua vida de forma normal, você consegue recuperar, ter fôlego, ânimo para empreender, para buscar novas oportunidades na vida, ter força para fazer mudança e reverter o seu destino. Nada é mais importante do que a gratidão. É o ensinamento que está na revelação divina da grande harmonia. A terceira condição para você multiplicar a sua força da vida, a sua força física, a sua força mental, é libertar a força da vida. O que é força da vida? A força da vida é a força que vem da grande vida do universo. É como está no canto evocativo de Deus. Deus que fazeis viver a todos os seres viventes, dai vida, compartilhai-me da sua raiz, da grande vida. Quando Deus compartilha com você a força da vida, essa força da vida flui para você, faz multiplicar a sua força física, a força mental. Mas a força da vida, ela flui através de corrente de laços familiares. Aqui, corrente de laços familiares, aqui está a ilustração, o tronco da árvore está aqui, o galho seria os filhos, ou no caso você e eu. O tronco representa pai e mãe, e aqui abaixo está avós, bisavós, tataravós e assim por diante. São as raízes familiares. Só que a força da vida flui através desses laços.
Você se laça aqui, como aqui está interrompido, do filho com o tronco, estiver interrompida, como qualquer árvore. O galho quebrado não vai morrer. Ela tem que ser sustentada pelo tronco. Se o tronco estiver fraco, o filho não cresce, o galho não cresce. Por que, que o tronco não tem força? Porque está desligado da raiz. Uma árvore sem raiz não tem força, não tem vigor, não vai nascer novas folhas, flores, ter frutos grandes, bonitos. Assim é a nossa vida. Então, para que a força da vida flua por meio do correntes familiares, é preciso desimpedir, eliminar aquilo que interrompe, que é a ilusão. A ilusão é principalmente da desarmonia, raiva, ódio, briga, conflito, etc, etc. Por que raiva, ódio, briga, conflito corta o fluxo da vida? Porque quando eu tenho raiva, tenho ódio, tenho conflito com alguém, eu quero cortar relacionamento. Não quero saber se está vivo, está morto. Não quero saber o WhatsApp. Corto o relacionamento com a pessoa. Quando eu tenho desarmonia, quando eu tenho raiva de alguém, de uma pessoa, eu corto o relacionamento. Corto essa ligação. E principalmente quando você tem em relação a teus familiares, você corta esses laços, essas ligações, cortando a ligação, não deixa a força da vida chegar a você. Por isso que o ensinamento da Seiichi Noye salvou milhões de pessoas ao redor do mundo, porque a revelação divina da grande harmonia eliminou, permitiu, trouxe um ensinamento que permitiu eliminar, porque karma negativo, isso aqui só se elimina de forma normal através do pagamento. Pagamento significa dor, sofrimentos, é uma dívida, por isso que Jesus Cristo disse, dívida tem que ser paga, mas Seiichi Noye trouxe uma forma em que, não estou dizendo que não tem que pagar, mas permitiu que neutralizasse temporariamente a ação dos karma negativos para que você possa restabelecer tua saúde física, sua saúde mental. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, primeira coisa, mais importante acima de qualquer coisa, você tem que estar em harmonia com teus pais, teus avós e assim por diante. No caso da mulher casada, especificamente, a raiz principal é a raiz do seu marido. Então você tem que estar bem em harmonia com seus pais, que são seus sogros e sua sogra. Isso é fundamental. Você faz parte da raiz do seu marido. São milhares de casos dentro da Seiichi Noye de mulheres que conseguiram curar de doença, conseguiram ter filhos, tinham dificuldade de engravidar, quando reconciliaram com seus pais, pai do seu marido, conseguiram solucionar N problemas. Problema de doença, problema de câncer, principalmente problemas em relação aos órgãos genitais, problemas com filhos desajustados, filhos que não têm saúde, filhos que não conseguem tirar boas notas, foram solucionados quando as mães reconciliaram com os sogro e a sogra. O que é reconciliar? Reconciliar é agradecer a todas as coisas do céu e da terra, você ter sentimento de gratidão. Por isso que o professor Massart Aliut diz, nada é mais importante do que a gratidão. Ao te reconciliares, ao te harmonizares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Deus se revela. Força da vida não vai solucionar até o problema.
vai multiplicar, vai duplicar, vai triplicar, quantiplicar, multiplicar quantas vezes foram necessários a sua força física, a sua força mental para solucionar, para harmonizar, para normalizar a sua vida. A revelação divina da harmonia, as pessoas ligam muito com a oração do perdão. Só que a oração de perdão não é pedir perdão, né? É para perdoar. Eu já escutei tantas vezes. O que eu tenho mais que perdoar? Mais para pedir perdão. Eu fico abobado. Né? Como pedir perdão? Você não tem que pedir perdão, você tem que perdoar. Se tem alguma mágoa, uma tristeza, uma raiva, um ressentimento ou uma desarmonia com alguém, você tem que perdoar essa pessoa e reconciliar. Quando você reconcilia, o fluxo da vida se estabelece, você recebe a força da vida, você multiplica a sua força física, força mental e a solução vem de forma natural. Muito obrigado, muito obrigado.